Não tem. Então, estamos agora gravando, tá? Iniciou a gravação do nosso encontro. Como eu disse, nós vamos gravar em partes, em etapas. Vamos ver se vai funcionar aqui. Ativei as legendas. Vamos ver se vai funcionar. Até agora não me pareceu aí que vocês estão vendo legendas no que eu estou falando. Deixa eu acertar a linguagem aqui. Um, dois, teste. Tá numa outra linguagem. Vou ter que desativar a legenda, porque ela não está reconhecendo. Bom, vamos lá. Pessoal, então a aula está sendo gravada, depois nós vamos postar no ambiente aula, para que todos os outros que não conseguirem estar nesse momento conosco assistam o nosso debate, a nossa discussão. Desculpe aí o pequeno atraso, mas enfim, é mais no sentido de esclarecimentos com relação às questões do microfone e tal, e de como as coisas vão funcionar. Estamos aí, mais uma vez, nesse encontro para darmos sequência à nossa cadeira de princípios de gestão, e eu gostaria de começar falando, antes de entrarmos no tema principal da noite de hoje, acho que é importante a gente refletir um pouco novamente, mas sempre é importante, refletirmos um pouco sobre o momento que a gente está vivendo. Nós estamos numa cadeira que fala sobre princípios de gestão. E essa cadeira de princípios de gestão pode nos conduzir a refletir sobre o momento que a gente está vivendo. É um momento em que a gestão pública está sendo exigida, está sendo chamada mais do que nunca. A gestão pública, ela precisa estar atenta às demandas sociais sempre, permanentemente. Nós elegemos os nossos representantes exatamente para isso. Então, nós temos representantes municipais, nós temos representantes estaduais e federais eleitos democraticamente, que estão aí para atuar em prol da sociedade, para gerir a coisa pública. Nós, administradores, talvez no futuro tenhamos a incumbência de gerir a coisa pública. Pode ser um dos campos de atuação do administrador. E pode ser uma dos espaços que nós venhamos a ocupar lá no futuro. Então, nada mais justo e importante nesse momento de refletir exatamente um pouco sobre gestão pública. A gente fala muito em administração sobre o quanto é importante o planejamento. Nós já conversamos sobre isso algumas vezes, desde o início, desde a primeira aula, porque o planejamento é a primeira grande função de nós, gestores. Nós, enquanto gestores, administradores, precisamos desenvolver a capacidade e a competência de planejar o nosso empreendimento ou a organização, a instituição, a empresa que a gente administra. Precisamos saber planejar. Para saber planejar, a gente precisa ter essa capacidade de previsão do futuro, de enxergar possíveis cenários mais positivos, cenários mais negativos. Esse é um primeiro desafio de nós administradores, de nós gestores. E aí, nós conversamos, quando falamos de planejamento, que esse exercício, essa prática, essa competência que nós vamos desenvolver em termos de capacidade de planejar o negócio, a empresa, é no sentido de reduzir ao máximo o imprevisto.
de reduzir ao máximo aquilo que pode, de alguma forma, comprometer, atrapalhar, prejudicar a nossa empresa. Então, a gente planeja desenhando cenários. Pergunto para vocês, há 4, 5, final do ano passado, novembro, dezembro, alguma empresa incluiu no planejamento parada total em março de 2020, fazendo o planejamento do próximo ano. Vamos nos reunir para fazer o planejamento de 2020. E aí a empresa planejou isso? Alguma empresa planejou isso? Nenhuma empresa. Mas não é uma parada, né? Uma pequena parada, não. É uma parada sem perspectiva de volta. Quando vai voltar? Não sei. Como vamos voltar? Não sei. O que vai acontecer nesse período? Não sei. Nós vamos conseguir manter os nossos colaboradores? Não sei. Não conseguir pagar o salário. Tem formas de... Tudo que está acontecendo é uma coisa que fugiu completamente do previsto. Isso a gente destaca sempre. O exercício do planejamento é para reduzir as possibilidades de surgirem elementos no cenário que venham a desestruturar. Mas, por vezes, não há planejamento que consiga prever coisas como essa que a gente está vivendo. E a gestão pública está agora no centro disso tudo, como o elemento central, como o elemento principal. Dependemos da gestão pública para todos os encaminhamentos, na verdade, para todos os movimentos que nós pensamos, nós temos que olhar para aqueles que estão nos orientando, que devem estar nos orientando. Então, vejam, nós que podemos ali na frente, daqui a pouco fazemos um concurso, vamos fazer, né, vamos trabalhar na gestão pública, vejam os grandes desafios que nós podemos enfrentar. Um momento, quem precisar de legenda, clique nos 3 pontinhos, conseguiste? Então, que bom, é isso aí, à direita de vocês, na frente da tela, tem 3 pontinhos, depois do apresentar agora, tem 3 pontinhos, clica ali, e aí tem a opção legenda. Eu fui ativar aqui, veio legenda em outra língua, ela não reconheceu aqui, eu não consegui agora configurar para português, também não posso perder muito tempo, então, mas vocês podem configurar a legenda aí na tela de vocês. Quem precisar de legenda, especialmente aí para um recurso aí depois para o Márcio, mas eu vou também, quando eu subir esse vídeo lá para o YouTube, viu, Natália, eu vou colocar a legenda no áudio para que o Márcio possa também retomar depois. Então, o que eu estava querendo, assim, trazer para todos como reflexão é que temos um desafio muito grande, né? Precisamos acreditar na competência daqueles que estão tomando as decisões. Por vezes nos assustamos, por vezes desconfiamos, por vezes ficamos receosos. Está existindo, né, contrapontos, está existindo o que não é nada bom, mas de qualquer forma, queria trazer assim para vocês essa reflexão do quanto a gestão pública está agora sendo exigida em termos de capacidade. Capacidade política, sim, mas capacidade técnica, muito capacidade técnica. E esperamos que eles tenham essa competência e essa capacidade técnica para enfrentar da melhor forma possível essa grande crise que a gente está vivendo, uma grande crise, em primeiro lugar, relativa à saúde da sociedade como um todo, da humanidade, saúde da humanidade, mas, obviamente, com consequências econômicas também muito sérias. Que tenham sorte e competência na condução dos próximos passos, né? Todos esses nossos gestores em todos os níveis, em todas as instâncias. Não vejam que eu estou falando assim de uma maneira muito técnica, né? Não vou me manifestar politicamente, vocês até sabem das minhas posições políticas, mas acho que não é o caso de ficar discutindo, debatendo, polemizando nessa hora.
O momento agora é realmente da gente se preocupar em enfrentar essa pandemia da melhor forma possível. Os números, vocês devem ter percebido, os números estão agora nos colocando no início daquela curva exponencial, né? Realmente agora os números no Brasil começam a crescer. Semana que vem a gente já tem um novo encontro. Não, semana que vem não, porque é feriado, quinta-feira. Vamos ver como é que a gente vai fazer isso, na sequência, pelo nosso calendário. Nós teríamos aula presencial só no dia 16 agora. Dia 9 no calendário. É quinta-feira santa, então não tem aula. Mas dia 16 vamos ter. E vamos ver como é que as coisas vão estar até lá pelo dia 16. Todos vocês sabem também que agora já temos um decreto estadual que determina que as instituições educacionais de todos os níveis estão com as aulas suspensas até o dia 30 de abril, creio que todos vocês sabem disso, e por consequência já nos remete então a estes encontros aqui, né, pelo menos mais 3. Hoje, dia 16, dia 23 e dia 30. Mais 3 além de hoje. E dia 30 vamos ver o que vai acontecer, como é que estará o cenário. Uma visão otimista, dia 30 a gente vai estar saindo do isolamento. Otimista. Uma visão, não vou dizer realista então, vou dizer, né, uma visão pessimista, nós vamos estar prorrogando mais uma vez a nossa condição. Tudo vai depender de como vai evoluir esse cenário. Muito bem, vamos adiante. Eu quero abrir para vocês agora, eu vou abrir na tela e vou falando. E aí eu não sei, estou pensando agora na Natália e no Márcio. Como é que Natália vai passar para o Márcio isto? Que eu ia abrir aqui um slide. Mas é só um pequeno slide que fala sobre... O Márcio tem acesso a este arquivo. O Márcio tem acesso a esse arquivo no ambiente aula. Esse arquivo aqui é intitulado... esse aqui é de liderança. Tem outros arquivos aqui também à disposição do Márcio. Tem um que fala sobre uma leitura complementar. E agora abri na tela para vocês o plano de ensino. O plano de ensino está prevendo para hoje a apresentação dos trabalhos sobre Elton Maio e os modelos de gestão das empresas estudadas, que é o que estava previsto e que vocês, né, devem ter feito as postagens aqui no ambiente aula. Vejam, como nós estamos com alguma dificuldade de comunicação, vocês devem estar vendo aí na tela que eu tenho 30 trabalhos entregues da turma. Esse trabalho que eu pedi para vocês, trabalho que confronta os dois sistemas de gestão que nós vamos conversar hoje, os dois sistemas de gestão, com os pontos de vista de Elton Maio. Eu tenho 30 de 53 alunos. O Edevaldo disse que já postou. Eduardo, não está transmitindo a minha tela. Eu estava agora apresentando o plano de ensino, Eduardo. Tu consegue ver o plano de ensino? Todos vocês conseguem? Falem agora, porque agora eu não vejo vocês. Eu estou na minha tela aqui, eu abri o plano de ensino. E, a Sim. princípio, vocês devem estar vendo o plano de ensino. Sim. Isso? Tá. Sim. Eduardo, Sim. consegue ver o plano de ensino agora, Eduardo? O Eduardo não está vendo o plano de ensino. E agora tu me vê, Eduardo? Ah, viu o plano de ensino? Vê que eu mudo aqui e aí tem que mudar na tua tela.
quando eu entrar aqui no plano de ensino, porque eu estou num modo de apresentação. Esse modo de apresentação, que vocês também têm, é quando a tela de vocês vai começar a aparecer para os outros. Bom, deixa o modo de apresentação só para que eu use, tá? Esse é um recurso que eu vou utilizar apenas. Então tá, então hoje nós vamos falar, eu gostaria de falar, neste momento, sobre esse trabalho que vocês fizeram. Até faria alguns destaques, obviamente que tem alguns alunos que postaram agora há pouco, eu não consegui ler todos, né? Muitos postaram hoje, então eu não consegui ainda ler todos, mas hoje pela manhã eu tive um tempo e li alguns. Gostaria de fazer alguns destaques daquilo que eu li. E, claro, a data para a postagem é dia 2 de abril, portanto, temos ainda até o final da noite, até meia-noite, possibilidade daqueles que não postaram ainda postar. Isto, para aqueles que não estavam lembrados ou não compreenderam, não viram, essa é a atividade AP1. Eu vou fechar a nota do AP1 a partir deste texto que vocês produziram, respondendo à questão do confronto dos sistemas, falando sobre os pontos de vista de Elton Maio e tal, mas eu quero também considerar que a participação de vocês, só um pouquinho, Natália, que a participação de vocês nas outras atividades, nas salas de interação que eu criei e tal, isso aí eu vou considerar também. O aluno que, infelizmente, não pôde participar, não participou das salas de interação e tal, pode ter, eventualmente, um comprometimento nessa avaliação do AP1. Fala, Natália. O Márcio, ele disse que não conseguiu postar a atividade, mas que ele fez e te mandou por e-mail. Ele quer saber se você recebeu. Não sei, só se ele mandou agora no final da tarde, que daí eu não vi mais os meus e-mails. Até o meio da tarde, não. Ontem, que ele tentou colocar no aula, não conseguiu. Mas sabe, Natália, que é importante ele fazer a postagem desse texto no ambiente aula. Não sei qual é a dificuldade, depois nós vamos ter que assessorar. E se for o caso, até amanhã, durante o dia, ele me chama pelo WhatsApp. E a gente tenta, eu abro o prazo para ele postar amanhã, enfim, mas é importante postar lá no ambiente aula, porque é lá que eu consigo dar a nota. A nota é dada pelo sistema lá. Então é importante que lá que eu tenha a postagem dele. E se ele não posta, o sistema nem abre a possibilidade de eu dar nota. Ele não posta lá. Ele pode até me mandar por e-mail, mas eu não tenho como dar nota lá. Mas, enfim, isso aí, diz pro Márcio, tu mesmo, a gente conversa depois e resolve. Isso aí a gente resolve. Tá? Tá certo, muito obrigada, prof. Desculpa a interrupção. Não, por favor. Só chamar. Então, assim, ó, eu gostaria de falar um pouco sobre os pontos de vista do Elton Maio. Eu gostaria de falar também sobre essa... Acho que está no formato de apresentação aqui. Estão vendo os pontos de vista de Elton Maio, né? Estes aqui nós conversamos brevemente quando eu expliquei a atividade na semana passada. Então, o que eu provoquei vocês, o que eu gostaria que vocês tivessem desenvolvido, era considerar estes pontos de vista do pesquisador Elton Maio, estes pontos de vista que ele construiu, passou a ter a partir daquela experiência que eu narrei a semana passada para vocês, a experiência de Hawthorne, que inclusive eu sugeri que vocês pesquisassem para compreender um pouco mais. A partir daquela experiência e dos estudos que ele passou a desenvolver em função dos resultados da experiência de Hawthorne, ele chega a essas conclusões. Essas conclusões,
de certa forma, hoje, nós olhando, não nos parece nada, né, muito revelador. Nós temos coisas aqui que falam aquilo que a gente sabe há muito tempo, né? Nós temos, sim, a necessidade de participar de grupos, nós agimos, reagimos muito em função daquilo, do sentimento, do posicionamento, das ideias do grupo, né? A questão da relação com os comandantes, com os chefes, né, tem uma repercussão, uma influência muito grande no desempenho das pessoas, né, no envolvimento das pessoas. Então, sim, isto nós não temos mais dúvida, isso é uma coisa consolidada, né, no pensar em termos de gestão, em termos de administração. Entretanto, como falei na semana passada, estes pontos de vista nós estamos retornando no tempo, em 70, 80 anos, nós estamos voltando para a década de 1930, estamos no meio da década de 30, quase 90 anos. Então, nós estamos voltando para uma época em que a gestão se preocupava com os processos, com os métodos, e pouco com o sentimento, com as questões emocionais, com o ser humano. Por isso que teoria das relações humanas é uma construção teórica que surge a partir daquela data. E se hoje isto é um pensamento consolidado, e eu diria, abrindo um parênteses, que este pensamento talvez não seja absolutamente consolidado, porque nós temos ainda muitos, não vou dizer líderes, muitos, enfim, gestores, administradores, que estão mais preocupados com melhoria de processos, independente do que isso possa representar ou implicar na vida dos seus colaboradores, tendo uma visão muito pouco humana ou humanística, mas muito se avançou considerando ou comparando com aquilo que nós tínhamos naquela época, 1934. Então, isto aqui, estes pontos de vista, que eu pedi para vocês escreverem sobre eles, eles realmente trazem uma mudança muito grande no que diz respeito à forma com que as organizações atuavam. As organizações atuavam preocupadas em melhoria de processos, e agora as organizações começam a se preocupar ou compreender, a partir destas descobertas, que os processos são melhor concebidos e executados quando as pessoas passam a ser o alvo primeiro das preocupações. Se nós pensarmos primeiro nas pessoas, se nós cuidarmos primeiro das pessoas, a repercussão e o reflexo no exercício e na execução dos processos vai ser muito mais positivo. Isso acontece lá na década de 1934. E isso é um ensaio que ele faz. São coisas que ele traz como novidade. Quando ele diz: o operário não reage como um indivíduo isolado, mas como membro de um grupo social, ele está afirmando, por exemplo, este segundo ponto de vista. O operário não reage como indivíduo isolado, mas como membro de um grupo social. Ele está afirmando isso a partir do resultado da experiência. Lembrem que ele levou 6 mulheres. Estas 6 mulheres passam a constituir um pequeno grupo social. Estas 6 mulheres vão para uma sala separada. Essa sala, ela reproduz exatamente o modelo, ela reproduz exatamente o ambiente da fábrica.
mas ele tira 6 mulheres que estão lá na fábrica, num pavilhão que tem centenas de mulheres trabalhando. Ele reproduz uma parte, uma célula deste pavilhão numa sala. E leva 6 mulheres dentre estas centenas de mulheres, 6 para esta sala. E ele vai simular situações nesta sala, enquanto a fábrica segue produzindo, funcionando normalmente. As centenas de mulheres na fábrica da General Electric, no bairro de Hawthorne, na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, a fábrica de relés, no ano de 1934, para situar vocês. Isto está acontecendo e Elton Maio é este engenheiro, pesquisador, sociólogo, pesquisador que está ali tentando compreender como é que se pode aperfeiçoar e aprimorar e aumentar a produção. Ele leva 6 mulheres para uma sala, deixa todas as outras nas condições normais. A fábrica segue. E estas 6 entram numa sala para o experimento primeiro, que, conforme eu disse para vocês na semana passada, queria avaliar a intensidade da iluminação no desempenho do trabalhador. Só me confirmem, estão me vendo? Sim. Me vendo e ouvindo todos, ok? Sim, bem tranquilo. Ok. O silêncio fica tão grande que eu fico pensando, será que eu estou falando sozinho? Bom, vamos lá. Então, ele levou, porque ele quer saber, ele precisa saber. Júlia, seja bem-vinda. Ele precisa saber se a iluminação vai melhorar. Olha como ele desenvolve a experiência. Ele, no primeiro dia, que tem as 6 pessoas na sala, 6 mulheres na sala, ele tem a mesma intensidade de luz que existe no pavilhão. Então, dentro de uma lógica, quanto estas mulheres irão produzir ao longo do dia com uma intensidade de luz idêntica à intensidade de luz do pavilhão. A mesma coisa, concordo? É uma lógica, né? E elas efetivamente produzem algo muito próximo do que produziam lá no pavilhão. Importante destacar que estas 6 mulheres que foram selecionadas, elas foram escolhidas aleatoriamente, mas com o cuidado de que fossem operárias, trabalhadoras com aptidões médias, para que não houvesse, né, que não se tivesse resultados a partir, bom, mas pegou as mais produtivas, as que têm maior habilidade. Não. Aptidões médias, aleatoriamente, selecionou 6. E estas 6 começaram a produzir com a mesma intensidade de luz. No segundo dia, ele muda um pouco a intensidade de luz. No terceiro dia, ele muda novamente a intensidade de luz. E ele vai jogando com a intensidade de luz nesta sala experimental e apontando no final do dia o quanto elas produziam. E começa a perceber que a produção delas vai aumentando. Vai aumentando. Então, ele passa a imaginar que nós temos um impacto, uma influência positiva desta melhoria da luminosidade, porque elas estão produzindo mais. Mas, como um bom cientista, ele vai estabelecer diferentes níveis e vai estabelecer uma variância nessas condições. Ele começa agora a reduzir a intensidade de luz. Ele estava aumentando a intensidade de luz e a produção aumentando. Aumentando a intensidade de luz e a produção aumentando. Em algum momento, ele resolve reduzir a intensidade de luz. Qual é a lógica agora? Qual é a lógica? Reduzir a produção, aumentou a produção. E ele reduziu mais a intensidade de luz Diminuir. e aumentou a produção.
Quando a lógica, quando ele imaginava que, bom, se eu aumento a intensidade de luz, está aumentando a produção, se eu reduzir a intensidade de luz, tem que reduzir a produção. Aconteceu o contrário. Aumentou a intensidade de luz, aumentou a produção. Reduziu a intensidade de luz, aumentou a produção. E aí ele ficou confuso com esse resultado, porque perdeu a lógica. Ele inicialmente estava achando, né, estava entendendo que tinha uma relação direta, e essa relação direta desapareceu. Tinha algum outro fator influenciando no desempenho e no exercício dessas mulheres. Ele não consegue enxergar isso com clareza, e ele abandona esse primeiro experimento. Abandonou. Ele começa um segundo experimento, que eu comentei na semana passada, brevemente, e vou detalhar mais agora para vocês. A segunda fase do experimento é, novamente, meia dúzia, 6 mulheres ele pega lá no pavilhão, com esse critério de habilidades médias, para não pegar as melhores, tampouco as que têm pouco desempenho. Habilidades médias, 6 aleatoriamente leva para a sala de experimentos. A sala de experimentos é uma sala que reproduz. A sala de experimento é a sala que reproduz exatamente o ambiente fabril, como eu já falei. Agora, a experiência que ele quer fazer diz respeito à fadiga humana, a períodos de descanso e à alimentação, conforme eu tinha falado semana passada. Então, o que ele faz? A fábrica segue normal com seu ritmo de produção e as 6 mulheres vão produzir no mesmo período, com o mesmo horário, sem descanso, sem nada. O que acontece? Produziram mais ou menos o que produziam lá no ambiente de fábrica. Os dias vão se sucedendo e ele vai estabelecendo condições diferentes para esse grupo experimental, para essas mulheres. Ou seja, ele agora começa a oferecer um intervalo de descanso, um pequeno intervalo de descanso. Trabalha 2, 3 horas, descansa 5, 10 minutos, trabalha mais 2, 3 horas, descansa mais um pouco, dá um intervalo, depois à tarde dá mais um intervalo. E começa a monitorar o resultado destas 6 mulheres a partir da implantação de períodos breves de descanso. O que vocês acham? A produção delas foi menor, porque agora elas pararam determinados períodos ao longo do dia, e parando para descansar, elas vão reduzir a produção? Ou será que mantiveram a mesma produção? Ou será que aumentaram a produção? O que vocês acham que aconteceu quando ele implantou nesse grupo experimental períodos de descanso? Para mim, aumentaram a produção. Para mim também. Quem é que respondeu? Eu acho que aumentaram também a produção. Eu, Rafaela. Rafaela, tu acha que aumentou a produção? Chat fala também. Deixa eu tirar aqui, ó. Vocês estavam me vendo? Sim. Antes não, por uns segundinhos não, mas agora sim. Agora, por exemplo, tem a imagem da Rafaela, é isso, né? Agora tem a imagem de alguém aqui. É isso? Eu tô aparecendo? Nossa, alguém tá. Tá, é Vanessa. Tá, olha só. Então, vocês acham que aumentou por quê? Se elas estão agora trabalhando menos. Porque elas descansaram. Porque elas descansaram. Tá, aí ele fez um novo experimento. Além de dar um intervalo de descanso, eles também... ele também fez o seguinte. É que o teu áudio está aberto, Vanessa, por isso aí a imagem fica de onde vem o áudio. Entendeu, Vanessa? Peraí, já vou fechar. Teu microfone está aberto e por isso que fica a tua imagem. Mas não tem problema também. Aí, olha só. Voltei. Estão me vendo, né?
Sim. Aí, além do intervalo, Andreane, essas coisas, né, de paradas, atividade ginástica laboral, atividades ergonômicas e tal, tudo isso surge lá. Mas olha só, além da parada, aí ele pensou, eu vou, mais do que dar um descanso, eu vou reenergizar essas mulheres, eu vou dar um café, vou dar um sanduíche e tal. O que vocês acham que aconteceu nesse segundo momento, quando ele, além de dar um período para descansar, já que vocês acham que aumentou pelo fato de elas poderem se reanimar descansando, mas agora ele está dando um lanche. O que aconteceu com a produção? Aumentou também. Aumentou mais ainda, verdade, aconteceu isso. Aí, ajuda a estimular a produção, enfim, se sentem mais claro. confortável. Perfeito. Aí vejam o que acontece. Assim como ele fez com a iluminação, ele foi melhorando, melhorando, e depois começou a baixar, ele fez a mesma coisa com os intervalos de descanso. Foi dando descanso, foi dando alimentação, foi cortando a alimentação, e foi cortando os intervalos de descanso, até que ele voltou a ter a condição primeira. Lá, quando ele começou o experimento, não tinha descanso, não tinha alimento. Ele foi voltando e chegou num ponto em que não tinha, de novo, nem descanso, nem alimento. Vocês acham que a produção começou a cair? É a lógica? Lógica mas eu acho que ficou... A lógica é, assim como a iluminação, a lógica seria, e mais uma vez a lógica foi quebrada, a produção das mulheres continuou sendo alta, continuou aumentando cada vez mais. Porque de repente... Mesmo sem mais os intervalos de descanso, mesmo sem o lanche. Continuou aumentando. E agora? Então, a dúvida que foi criada na primeira experiência com relação à iluminação aumenta ainda mais com o resultado da segunda fase, porque o que está acontecendo que faz com que essas mulheres estejam cada vez produzindo mais? Quem me dá uma resposta? Porque, de repente, entraram num ritmo que se acostumaram a fazer a produção, de repente? O ritmo, a tarefa, elas já tinham lá no pavilhão, elas trabalhavam fazendo a mesma coisa. Tudo que elas faziam lá, elas seguiram fazendo aquilo. O trabalho era o mesmo. E elas já tinham experiência, não é uma coisa assim, gente nova, que agora que está aprendendo, está melhorando. Ó, Júlia diz, acho que as relações entre a equipe, quem é que se manifestou? Douglas disse, regras de equipes. E é mais ou menos isso. Imaginem o ambiente fabril, que eu acho que semana passada eu fiz um breve comentário sobre isso. Imagina um ambiente fabril que naquela época era extremamente rigoroso em termos de supervisão, de controle, muito austero, muito de uma cobrança excessiva. E de repente tu tira 6 pessoas deste regime de autoritarismo extremo, de ordenamentos, de pressão, de medo, tu tira 6 e bota aqui. E essas 6 deixam de ser funcionárias que nós cobramos, que nós exigimos, que queremos meta, que ameaçamos. Essas 6 são 6 pessoas dentre 1000, imagina. Só o fato de ter sido, apesar de ter sido aleatório, ninguém escolheu, mas elas se sentiram, de alguma forma, muito prestigiadas. Oh, nós 6 somos as 6 que vamos participar do experimento do Dr. Elton Maio. Já se sentiram valorizadas. E começaram a se engajar e se envolver e gostar tanto daquilo que a produção foi muito grande. E aí foi mais importante do que a luz. Foi mais importante que o alimento. Elas conseguiam produzir mesmo com fome, ou mesmo cansado, mas o prazer de estar ali, de se dar bem com a equipe, não tinha um supervisor ameaçando. Não tinha um chefe dizendo, se tu não alcançar a meta, tu tá na rua. Se tu não fizer isso, tu vai ser punida. Se tu não tiver isso, tu vai perder o prêmio. Não tinha isso. Se tu produziu 10, produziu 10.
Se produziu um, produziu um. Se produziu 5, produziu 5. Nós estamos fazendo experiências para melhorar o ambiente. Ou tu saber que tu está participando de um experimento que é para melhorar as condições de trabalho para todos e tal, tu te sente valorizado, tu gosta da equipe, tu gosta do supervisor, porque não é mais um supervisor que ameaça, e sim um supervisor que é teu parceiro, que facilita, que te ajuda, que colabora. Mudou o ambiente. Fator psicológico. Alguém falou aqui. O fator, Silvana fala, o fator psicológico, de ter alguém que se importe com o bem-estar. É isso, o ambiente de trabalho, a valorização. Vocês pegaram a ideia. E isso foi que o Elton Maia, então, só quando vai para a terceira fase, ele começa, então, a concentrar o seu olhar para os elementos psicológicos. E percebe que nós, todos, indivíduos, quando estamos num grupo, e esse grupo se compromete, estabelece algumas regras, como o Douglas falou, esse grupo vai se comportar a partir, né, dos propósitos e daquilo que o grupo instituir. E as pessoas se envolveram muito com aquela causa. Professor, não peguei muito o início da aula, porque estamos falando disso. Eu estou registrando, reforçando a experiência de Hawthorne, porque eu quero fazer uma discussão mais ampla hoje em torno dos depoimentos de vocês, e agora vamos entrar também na conversa da Cenco, da empresa da Judith Mer e tal, por isso que a gente está falando sobre isso. Então, essa foi a experiência de Hawthorne, que dá início. Vejam, até para nós hoje causou estranheza, né? A gente tem um pouco de dificuldade para compreender, mas como assim? Quando vai aumentando a iluminação, elas vão melhorando, quando reduz, elas continuam, quando dá lanche, elas aumentam, quando tira o lanche, elas aumentam. Que lógica é esta? Mas aí a gente começa a pensar que sim, tem um elemento que é muito mais importante, que se diz, que diz respeito a esse elemento do clima, do ambiente, do se sentir bem, do se sentir valorizado e tal. Isso foi a grande descoberta da experiência do Hawthorne. Obrigado, Eduardo. Nós agora vamos interromper, graças à lembrança do Eduardo, vamos interromper a gravação. E eu já nós estamos em aula, vamos continuar aqui e tal, mas